Pode ser minha impressão, mas apesar de ser um tema tão polêmico, não só no meio liberal, mas especialmente no meio liberal, entre diversas perspectivas sobre propriedade e propriedade intelectual, que a gente vai ver agora no decorrer do podcast, é, analisando as discussões, por exemplo, no meio liberal, no geral, percebe-se que o tema é polêmico, que gera muitas disputas, mas, ao mesmo tempo, se vê ele de uma forma bem estéril, como se fosse algo fora, que não tivesse necessariamente relação com o indivíduo. É uma impressão até, parece um pouco absurda, mas, na verdade, é o que nós temos visto por muito tempo, né? Na questão, especialmente, da cópia de obras, da Sim, distribuição sim. informal, tanto de livros como de outros tipos de materiais aí pelo mundo liberal, e realmente fica muito confuso entender por que existe essa impressão, né? E como a gente pode propor uma visão que de fato seja objetiva sobre essa questão, Sim, sim. Cara, né? Até por eu acho que a, digamos que a controvérsia no meio liberal a respeito da propriedade intelectual vem de dois campos. Primeiro, eu acho que é um pouco mais, digamos, mais baixo, um pouco menos importante, mas forte do mesmo jeito, que é o fato de que a gente é brasileiro. E o Brasil é um dos países que mais pirateia no mundo, sabe? Faz parte da nossa cultura até. Eu, pelo menos, cresci pirateando coisas, sabe? Quando eu era adolescente, quando eu era moleque, começou a ter Kazaa, Emule, todas aquelas coisas do P2P e entrou na nossa cultura. A gente é um país que pirateia. Então, você falar alguma coisa sobre isso, seja para defender ou seja para atacar a propriedade intelectual, vai ter um impacto pessoal e um impacto afetivo grande nas pessoas. Mas, tirando isso, você tem o fato de que a maioria das pessoas, até no meio liberal, não tem uma visão exatamente coesa, integrada do que é propriedade em geral. Sabe, se você, por exemplo, não é um preparador físico, você vai saber como se manter em forma minimamente bem. Você corre um pouco, você malha um pouco, mas se você quiser fazer alguma coisa mais drástica, um treinamento mais profissional, você não vai ter condições de fazer isso. Você não entende os princípios por trás daquilo, por mais que você tenha intuições sobre como as coisas funcionam. Eu acho que a propriedade é a mesma coisa, sabe? A relação da pessoa com propriedade é altamente intuitiva. Tanto é que até os marxistas, como eu estava falando, não abandonam completamente a ideia. E é quem mais ataca a instituição da propriedade privada. Todo mundo tem propriedade, todo mundo vive com propriedade. As pessoas têm aquela intuição do isso é meu. Só que quando você vai para alguma coisa um pouco mais elaborada, um nível de abstração mais alto, aí você realmente precisa ter um arcabouço teórico para entender as coisas. A propriedade intelectual é meio que um treino de alta intensidade. Se você não sabe como funciona o corpo humano mais minuciosamente, você vai acabar se confundindo na hora de fazer isso, sabe? E a propriedade é exatamente isso. As pessoas têm a intuição, isso aqui é meu, isso aqui é seu, beleza. Mas e o livro que eu escrevi? É meu? Ou você pode imprimir com as suas coisas a história que eu criei, sabe? Aí você começa a entrar numa área mais cinzenta e você precisa ter conceitos bem definidos e um arcabouço teórico sólido para conseguir navegar essa área.